Olá a todos, eu sou o Leandro da Logic Ponto e nessa nova aula nós vamos aprender como funcionam os cálculos que o sistema de ponto realiza, tá certo? Então eu vou executar aqui o meu sistema para nós iniciarmos. Legal, para a gente consultar os cálculos do sistema, nós abrimos o menu Registros, Tela de Cálculos. Ela é muito similar à tela de cartão ponto, né, que nós abordamos na última aula. Então, Registros, Cartão ponto. Como vocês podem notar, elas possuem muitas semelhanças. Por exemplo, em ambas nós devemos selecionar o período, selecionar também o funcionário e a campus para nós atualizarmos os resultados, né? Porém, elas possuem muitas diferenças, tá ok? A tela de cartão ponto permite que nós façamos modificações, né, nos registros de ponto, lançar registros novos ou mesmo adicionar abonos, né, que ainda não vimos. Porém, ela não efetua nenhum cálculo, como vocês podem notar. Já a tela de cálculos, né, ela é somente leitura. Por outro lado, ela nos passa todas essas informações de cálculos que são realizados, tá certo? Nessa aula nós vamos focar na tela de cálculos. Então eu vou fechar aqui a janela de cartão ponto. E aqui na janela de cálculos nós podemos notar que o sistema de ponto utiliza cores para nos passar informações. Por exemplo, os dias que são folgas dos funcionários são destacados na cor azul. Tá vendo só? Os sábados e domingos, né? Só para nós acompanharmos, vou abrir aqui o horário do funcionário. Então esse funcionário faz um horário semanal com os sábados e os domingos como folga, tá vendo só? Então se nós notarmos aqui na tela de cálculos, todos os sábados e domingos estão preenchidos com a cor azul claro, tá vendo só? Além disso também, os dias em que há expediente e o funcionário não registra, o sistema preenche com uma cor vermelho claro e preenche também como falta, tá vendo só? Além disso também, os dias em que nós lançamos abonos, eles são preenchidos na cor roxa, tá certo? E dias que nós cadastramos como feriados são destacados na cor amarela, como nós também podemos notar aqui. Além da cor de fundo, o sistema também utiliza a cor dos textos nos cálculos para passar informações. Geralmente, a cor vermelha ela indica valores de débito, né? Por exemplo, faltas, atrasos, etc. Já os valores nas cores verde, elas indicam créditos, né? Por exemplo, extras e etc. Agora nós vamos visualizar e entender um pouco mais dos cálculos que o sistema de ponto efetua, né? Então, o primeiro deles aqui são as horas trabalhadas. Então, com base nos registros de ponto que os funcionários fazem, o sistema consegue calcular o total de horas que eles cumpriram em cada dia. Por exemplo, aqui no dia 4 de junho, o funcionário entrou às 8 horas, certo? Saiu para almoço, meio-dia e 4, tá certo? Depois se tornou ao meio-dia e 55 e finalizou o expediente às 17 horas e 53. Com isso, o sistema calculou que ele trabalhou 9 horas e 2, tá certo? E ele repete esses mesmos cálculos para todos os dias do período que nós selecionamos. Além do cálculo de horas trabalhadas, o sistema também efetua os cálculos de faltas e extras. Porém, para efetuar esses cálculos, ele leva em consideração também o horário que nós cadastramos. Então, somente abrindo aqui o horário do funcionário, nós temos as entradas e saídas que programamos, né? E além disso também, ele consulta aqui o valor de tolerância que nós programamos para extras e faltas, ok? Então, nesse exemplo de horário, nós programamos 5 minutos de tolerância para extras e 5 para faltas. Então, como é que o sistema se comporta com esses cálculos? Vou deixar aqui o horário do lado, né, para nós acompanharmos melhor. Por exemplo, vamos utilizar aqui o dia 11 de junho, né? Então, observem, o funcionário entrou às 8h07 na empresa, tá ok? 8 horas e 7. Ele deveria entrar às 8 horas. Então, deu uma diferença de 7 minutos de atraso, né? Porém, esses 7 minutos estão fora da tolerância. Então, o sistema lança 7 minutos de falta nesse registro, tá ok? Legal. Até então, o funcionário tem 7 minutos de falta. Já no segundo registro, notem que ele marcou às 11h57. Porém, ele deveria marcar ao meio-dia, né? Então, ele se antecipou em 3 minutos. Porém, esses 3 minutos estão dentro da tolerância de faltas que definimos. Então, esse registro não gera falta, tá ok? Continuando, ele também se atrasou para retornar do almoço. Deveria retornar às 13 horas, porém ele retornou às 13 horas e 5, né?
Só que esses 5 minutos estão dentro da tolerância, que é de 5 minutos. Então, esse registro também não vai gerar falta. Agora notem que esse último registro aqui foi às 22 horas e 26, né? Ele deveria sair às 18 horas. Então, esse registro aqui gera 4 horas e 26 de extra. Então, legal. Se a gente vir aqui nas colunas correspondentes, né, de faltas e extras, nós podemos notar esses dois valores que nós calculamos. Então, o primeiro registro gerou 7 minutos de falta, que está lançado aqui, e o último registro gerou 4 horas e 26 de extra, que estão lançadas aqui também, tá certo? Então, o sistema faz isso em cada dia do período que nós definimos. Porém, dependendo da configuração que você faz aqui no horário, né, pode ser que ele oculte os cálculos de faltas ou extras. Por exemplo, nesse cadastro de horário aqui, o modo de cálculo está definido como real, tá certo? Então o sistema sempre vai mostrar o total de faltas e o total de extras que foram calculadas. Se nós alterarmos aqui para compensado, o sistema, antes de apresentar os resultados, ele vai subtrair um valor do outro. Então, nesse exemplo, ele vai subtrair 4 horas e 26 de extra, vai subtrair aqui os 7 minutos. Então, o que ele vai apresentar para a gente? Na coluna de faltas desse dia, vai ficar zerada, e na coluna de extras, ele vai apresentar 4 e 19, que é a diferença, né? Somente para nós confirmarmos isso, eu vou clicar aqui em salvar, certo? Aqui nós estamos visualizando o dia 11 de junho, né? Vou clicar em atualizar agora. Agora notem que é justamente da forma que eu comentei. No dia 11, com o cálculo no modo compensado, as faltas ficaram zeradas e as extras passaram a 4 horas e 19, entendeu? Então, para efetuar os cálculos, o sistema de ponto leva em consideração totalmente o horário que você cadastra, tá certo? Vou retornar aqui para o modo que estava. Legal, então aqui já voltou ao normal. Esses cálculos de extras e faltas são efetuados para todos os dias, tá certo? Continuando aqui, nós também temos o cálculo de saldo do dia, né? Que nada mais é do que as extras menos as faltas. Então, igual a gente tinha comentado aqui, o saldo do dia 11 de junho, ele deu 4 horas e 19, que é esse valor menos esse outro aqui, tá certo? Quando o modo de cálculo compensado está selecionado, o saldo do dia sempre vai ser igual ao valor ou de extra ou de falta que for lançado, tá ok? Esse valor aqui ele é muito útil porque ele indica qual é o valor que está sendo acrescentado ou debitado do banco de horas, caso você trabalhe com o banco. Além disso também, nós temos o cálculo de carga, né? Essa coluna ela mostra o total de horas que o funcionário precisa trabalhar no dia, né? Então, de acordo com o horário que você vai cadastrar, ele vai preencher aqui vai preenchendo aqui para gente. Então, nos dias onde há expediente nesse horário, o funcionário precisa cumprir 9 horas, tá vendo só? Os dias que são folga, 0 horas. Se nós pegarmos um outro funcionário aqui, por exemplo, o Jair, que trabalha sob escala, nós podemos notar que aí vai se comportar de outra forma. Como esse funcionário trabalha numa escala 12 por 36, observem que os dias onde há expediente, a coluna carga mostra 12, né? E folga 0. Então ela vai alternando para a gente, ó, 12 horas, pois ele folga, né? Não trabalha nenhuma hora, aí trabalha mais 12, trabalha 0 e tal, e assim ele vai seguindo, né? Então essa coluna também é útil para você saber o total de horas que o funcionário precisa trabalhar nos dias. Voltando aqui na funcionária Marisa, nós também temos o cálculo de DSR, ok? Esse horário está habilitado o cálculo de DSR, né? Como nós podemos notar aqui. Foi habilitado o controle de DSR, foi selecionado o dia como domingo, né? E uma quantidade de 8 horas. Então, como é que funciona o DSR? O sistema de ponto, ele visualiza aqui os dias, né? À procura de um total de faltas que ultrapassem esse valor que nós configuramos. Então, nós configuramos o DSR no domingo, tá certo? Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, domingo. Então, o sistema vai somar o total de faltas que teve de segunda até sábado. Se esse total de faltas for superior a 8 horas que nós configuramos aqui, no domingo, esse valor vai entrar na coluna DSR-DC, né? Que significa DSR descontado. Então, observem aqui, por exemplo, que no dia 7 de junho o funcionário faltou, tá certo? Então foi gerado um total de 9 horas de faltas para ele,
certo? Só esse valor já é superior aos 8 que nós configuramos. Então, no domingo dessa semana, que é esse que está destacado aqui, ó, vou tirar a seleção, o domingo dessa semana, dia 10, ele aparece com o DSR descontado, tá vendo só? Porque houve faltas superiores a esse valor. Já nesse outro domingo aqui, ó, no próximo, observem que não houve um total de faltas que superassem as 8 horas, né? Então, se nós analisarmos aqui a coluna de faltas, não vai ter nenhum valor alto que ultrapasse 8 horas. Então, o DSR ele é lançado na coluna DSR, tá vendo só? Então, ele não foi descontado do funcionário. Então, o comportamento do DSR é esse, né? O sistema também calcula as horas noturnas que o funcionário faz. Lembrando que o sistema de ponto trata como hora noturna as horas que o funcionário trabalha entre as 22 horas e as 5 da manhã. Vamos ver se há algum exemplo aqui onde o funcionário ultrapassou esse horário. Aqui no dia 11 de junho, por exemplo, observem que o funcionário saiu às 10 horas e 26, né? Então, o sistema vai calcular 26 minutos de hora noturna nesse dia. Se nós mudarmos aqui a coluna, né? Deixa eu chegar lá. Olha só, a coluna noturna, nesse dia teve 26 minutos, tá certo? Então, essa coluna sempre vai apresentar as horas que o funcionário trabalha entre 22 horas e 5 da manhã, tá ok? Além disso também, o sistema de ponto faz o cálculo de horas abonadas, né? Então, nesse exemplo aqui do dia 12, nós lançamos um abono, tá certo? Até o momento, nós não vimos ainda como que é feito esse processo. Vamos ver nas próximas aulas, né? Porém, somente adiantando, quando nós lançamos um abono aqui, o sistema vai calcular também o total de horas. Observem que tem uma coluna chamada HRABN, né? Horas abonadas. Nessa coluna, o sistema já calculou aqui, ó, que nesse dia teve 9 horas de abono, tá vendo só? Então, quando nós lançamos um abono, o sistema compensa e não gera faltas para o funcionário, tá vendo só? Então, embora o funcionário não teve nenhuma hora trabalhada nesse dia, como ele foi abonado, não gerou nada de falta, porque teve 9 horas abonadas aqui. Além disso, também, no sistema de tratamento, nós conseguimos criar um controle de banco de horas, né? Então, esse controle de banco de horas é habilitado aqui no cadastro de horário, tá vendo só? Esse horário está habilitado o banco de horas e nós consultamos o banco de horas na coluna SDBNC, ou seja, saldo do banco de horas, tá certo? Então, notem que aqui nesse dia, no dia 1º, né, foi lançado um ajuste, né, que é para a gente acertar o banco de horas, ele foi zerado e ele iniciou com 0. Observem que nesse dia 1º teve um saldo de 6 minutos positivo, né? Esse valor da coluna saldo do dia, ele é sempre acrescentado aqui no banco. Então o banco tinha 0 mais 6, ficou com saldo de 6, tá certo? Legal. No próximo dia, no dia 2 e no dia 3 foram folgas, né? Como não gerou saldo, o banco se manteve. Então ele continuou com 6, continuou com 6 aqui no domingo também. Agora observem que no dia 4, o saldo do dia foi de menos 7 minutos, tá vendo? 7 minutos de falta. Então, o banco ele tinha 6 positivo, com 7 aqui negativo, aí ficou um saldo de menos 1. E assim ele vai fazendo esse controle dia após dia, tá vendo só? Ele vai controlando isso para você. Então, se na sua empresa vocês trabalham com banco de horas, você pode fazer esse controle aqui no sistema de tratamento mesmo, tá bom? Além do banco de horas, também nós conseguimos fazer a separação das extras por percentual. Nesse exemplo de horário aqui, nós trabalhamos com coluna única, tá vendo só? Então, todas as extras que são feitas, elas caem na mesma coluna. Independente de serem no domingo, tá vendo só? Nesse dia que o funcionário trabalhou, né, nessa folga, das 9 da manhã ao meio-dia, e foi gerado para ele 3 horas de extras. Porém, essas extras caem junto com os dias da semana, porque é um horário que trabalha com coluna única de extra. Somente a título de exemplo, vamos alterar aqui de coluna única para colunas independentes. Então, no domingo, nós vamos configurar 100% de percentual de extra, né? Feriados também. De segunda a sexta, nós vamos configurar 60%. E aos sábados, 80%, tá certo? Então, nessa configuração, o sistema vai criar 3 colunas, uma para 100% de extras, outra para 80% e outra para 60%. Vamos salvar aqui e vamos ver o resultado. Então, o que o sistema vai fazer?
ele vai substituir essa coluna de extras aqui por 3 colunas, que foram mencionadas, né? 60%, 80% e 100%. E dependendo do dia onde ocorrerem as extras, elas vão ser lançadas na coluna correspondente. Então, eu vou clicar aqui em atualizar agora. Notem que é como eu comentei, né? Então nós temos, trabalhadas, faltas, e agora foram criadas 3 colunas de extras, 60%, 80% e 100%. Então, dependendo do dia onde houver as extras, ele lança na coluna correta. Por exemplo, nesse dia aqui, lançou 4 horas e 26 na coluna de 60%. Esse dia era uma segunda-feira, né? Então, segunda-feira, 60%, tá certo? Vamos pegar agora o dia 17, que era um domingo, né? Onde o funcionário teve extra. No domingo, a gente configurou 100%. Então, as extras que o funcionário faz no domingo caem na coluna de 100%, tá vendo só? Então, nós conseguimos também fazer esse tipo de separação de extras, tá ok? Além disso também, além desses cálculos que o sistema realiza, na última linha da tela de cálculos, o sistema faz os cálculos de somatória, né? Então, ele soma todos os valores calculados e te dá o total aqui embaixo, tá vendo só? Então, nesse exemplo aqui, do dia 1 de junho ao dia 30 de junho, o funcionário trabalhou, né? Teve 169 horas trabalhadas, teve um total de 10 horas e 53 de faltas, teve 6 horas e 24 de extras, né, de 60%. Ele não teve extras de 80% e teve 3 horas de extras de 100%, tá vendo só? Ele faz a separação e te dá os totais aqui embaixo. O saldo do período, né, foi de menos 1,29. Aqui também ele soma a coluna de carga horária, né, que são os totais de horas que o funcionário precisa cumprir. Então, para esse mês de junho, o sistema calculou que ele precisa trabalhar 180 horas. Também temos aqui o cálculo de DSR, né? A quantidade de DSR que foi lançado e o total de DSR que foi descontado do funcionário. Também temos o total de horas noturnas que o funcionário cumpriu no período. Temos o total de horas que foram abonadas, né? A única exceção nessa linha de totais é o banco de horas. Então, aqui ele não vai fazer a soma. Na verdade, ele vai apresentar para nós o saldo do último dia do período. Então, o último dia do período é o dia 30, tá vendo só? Então, nesse dia 30, o funcionário fechou com 1 hora e 29 devedoras, né? Então, esse é o valor que ele vai apresentar aqui para nós. Além disso, também, ele vai somar aqui a coluna de ajustes de banco de horas e vai te dar o total aqui embaixo. Então, basicamente, esses são os cálculos que o sistema de ponto realiza para nós, tá certo? Nas próximas aulas, nós vamos continuar o tratamento, vamos nos aprofundar mais um pouco, né, nos lançamentos que nós conseguimos fazer e, posteriormente, vamos trabalhar também nos relatórios, né, como que nós podemos gerar relatórios de cálculos e etc. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não deixem de conferir os próximos e nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!